consultora Oxford Economics África prevê que a produção de petróleo em Angola registre um crescimento anual de cerca de 4,4% este ano para 1,18 milhões de barris diários. Segundo a consultora, a perspectiva de curto prazo para a produção de petróleo em Angola é otimista, devido sobretudo aos novos projetos, com destaque para a fase 2 do projeto Zinia da Total Energies e o projeto Cuida da italiana Eni, cuja produção começou em maio e agosto de 2021, respectivamente. O Instituto de Supervisão de Jogos arrecadou no primeiro semestre deste ano um total de 3,7 mil milhões de kwanzas, dos quais 3,2 mil milhões foram arrecadados em sede de imposto especial de jogos e 414,5 milhões de kwanzas de outros impostos. Estes dados foram avançados recentemente na folha de informação rápida da instituição, tendo informado ainda que foram arrecadados cerca de 131,6 milhões de kwanzas em sede de receitas não fiscais, multas, emolumentos e taxas. O Ministério das Finanças executou entre os dias 23 de agosto a 12 de setembro deste ano uma segunda série de operações de gestão de passivos. Segundo a instituição, as operações são parte integrante de uma estratégia que visa reduzir o risco, melhorar o processo de emissão, gestão da dívida e aprimorar o funcionamento do mercado interno de dívida pública. Assim sendo, este último conjunto de transações foram executados na Bolsa de Valores, Bodiva, e a preços de mercado. As operações de troca, swap, envolveram múltiplas contrapartes e visaram uma variedade de títulos num total de cerca de 120 mil milhões de kwanzas. Em conformidade com os títulos, aproximadamente 65 mil milhões de kwanzas de títulos indexados à taxa kwanza por dólares, ou TXC, foram substituídos por obrigações do Tesouro de Referência, ou TNR, com prazos mais longos, eliminando totalmente o risco cambial. Por seu lado, realizou-se também uma operação de troca de OTNR de curto prazo por uma de longo prazo. Esta operação envolveu a troca de cerca de 11 mil milhões de kwanzas de OTNR, com maturidade média inferior a 1 ano por títulos com uma maturidade média superior a 7 anos. A Bolsa de Dívida e Valores de Angola, Bodiva, encerrou o primeiro semestre deste ano com um resultado líquido na ordem dos 72 milhões de kwanzas, o que representa uma redução de 3,25% face ao período homólogo, de acordo com os dados divulgados recentemente no relatório e contas do primeiro semestre da instituição. Segundo o documento, esta diminuição foi influenciada pelo aumento dos custos operacionais e com o pessoal. A Bodiva informou ainda que registrou um volume de negócio de cerca de 490,3 milhões de kwanzas, tendo registado um montante médio de negociação de 81,7 mil milhões de kwanzas. O Índice de Produção Industrial do país, divulgado recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística, INE, registrou uma variação de 6% face ao mesmo trimestre de 2021. Segundo o INE, os setores e atividades que mais contribuíram para este crescimento foram sobretudo a indústria transformadora, com cerca de 6,8%, indústria extrativa, com 5,9%, produção e distribuição de eletricidade, gás e vapor, com cerca de 4,7%, e pela captação, tratamento e distribuição de água e saneamento, com cerca de 3,3%. De acordo com os dados divulgados recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística, INE, a balança comercial do país registrou um saldo superavitário de 4,02 bilhões de kwanzas no segundo trimestre deste ano, como resultado do comportamento do preço do petróleo, principal produto de exportação. Em termos homólogos, as exportações cresceram 16,5% e as importações 2,9%. O INE informou ainda que os principais destinos das exportações angolanas foram sobretudo a China, com cerca de 46,9%, e a Índia, com cerca de 8,3%. Do lado das importações, tiveram como principais origens a China, com cerca de 13,9%, e Portugal, com 11,1%. O preço do petróleo registrou variações ao longo da semana, encerrando a última sessão a negociar nos 88,9 dólares por barril. O preço do WTI encerrou a semana a negociar nos 81,9 dólares por barril. O ouro encerrou a sessão em baixa, negociando nos 1.662,2 dólares por onça. O preço do gás natural registrou variações, encerrando a negociar nos 7,1 dólares. Os preços dos produtos registraram variações. O trigo encerrou a negociar nos 895,8 dólares, enquanto que o arroz apresentou uma descida de menos 1,36%, fixando-se nos 17,4 dólares. De acordo com os dados do início das negociações da manhã de sexta-feira, extraídas na Bloomberg, a taxa de câmbio média de referência face à moeda norte-americana situava-se nos 432,330 kwanzas por dólar e 24,290 kwanzas face à moeda sul-africana, RAND. Já a moeda nacional face à europeia foi de 422,106 kwanzas por euro. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais notícias dos mercados financeiros.